Pode, beleza. Melhor do que água, não. Água demais mesmo, toda hora. Boa tarde. Havendo o número regimental e pedindo sempre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão de julgamento do dia 27 de novembro de 2018 da Egrégia Terceira Turma, da Egrégia Quinta Turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Saúdo, em primeiro lugar, os meus pares, a ilustre representante do Ministério Público, aos senhores e senhoras advogados presentes, os estagiários e estudantes de direito que acaso estejam presentes e aos nossos queridos e estimados funcionários. Em primeiro lugar, gostaria de colocar em votação a ata da sessão próxima passada. Havendo concordância de todos, considero a mesma aprovada. A pedido da Escola Judicial, eu estou lembrando a todos que a Escola Judicial promoverá, no âmbito do projeto Leis e Letras, a palestra de lançamento da obra Reforma Trabalhista, Visão Crítica, cuja organizadora é Laura Rodrigues Benta, e o lançamento das obras Movimentos Sociais versus Retrocessos Trabalhistas, Poder e Resistência no Mundo do Trabalho, sob a coordenação de Fernanda Nigri Faria e Márcio Túlio Viana, nosso colega, e aportes teóricos para aplicação do direito do trabalho após a reforma trabalhista, cujos coordenadores são Fernanda Nigri Faria e Laura Ferreira Diamantino Toste. Chamo a atenção de todos que existem poucas vagas e as inscrições são gratuitas. Ainda no terreno das comunicações gerais, recebemos um telefonema há pouco do desembargador aposentado Luiz Ronan Neves Cury, que me pediu que agradecesse a todos da turma e também a representante do Ministério Público, além dos advogados que se manifestaram naquela ocasião, o seu agradecimento pelas manifestações e reconhecendo a nossa impossibilidade de estar presente no encerramento da sua foto na Escola Judicial. Então, gostaria de registrar isso. Há algum registro mais? Pois não, doutor? Senhor presidente, Vossa Excelência me permite a palavra, eu queria fazer 3 breves registros. Um é um voto de profundo pesar pelo falecimento recente do senhor Walter Roosevelt Coutinho, que foi perito judicial aqui por longos anos, serviu a tantos juízes, desde os tempos da junta, até mesmo agora nos tempos de vara. Ele faleceu e eu queria, então, postular um voto de profundo pesar que seja comunicado à família, enlutada na Avenida Afonso Pena, 3111, 1102, no bairro Funcionários, aqui em Belo Horizonte. Pois não. Com a nossa adesão. E do Ministério Público também. Todos nós. Segundo, senhor presidente, eu queria Um instantinho, doutor. brevemente compartilhar com todos que eu estou encharcado de muita alegria. Ontem estive presente na posse do professor Hermes Vilches Guerreiro, professora Mônica, como diretores da Faculdade de Direito. Já foi dito aqui, mas eu estive lá presente, sou oriundo daquela casa, vetusta casa de Afonso Pena, e assim foi uma cerimônia emocionante, revi tantos professores, servidores, ex-colegas, a doutora Mônica fez uma oração maravilhosa, fez um discurso sublime, o professor João Alberto de Almeida, oriundo daqui desta casa também, aposentado, em seguida fez um outro discurso que emocionou a todos. Finalmente o professor Hermes Vilches Guerreiro fez um discurso marcante, que a todos que lá estiveram presentes foi uma cerimônia que marca profundamente a nossa existência. Finalmente, senhor presidente, eu queria compartilhar aqui com os senhores, com essa Casa de Justiça, que o professor Haroldo Plínio, que dispensa, basta falar o nome dele, que já nos vem à memória tudo que ele é, mas ele obteve na faculdade o título de mestre, de doutor, de livre docente, de professor titular, e agora a UFMG lhe concedeu
o título de professor emérito, brevemente vai lá receber essa láurea. Isso é motivo de muita alegria, porque isso transborda para todos nós, sermos colegas do professor Haroldo Plínio, e ele granjeando um título dessa grandeza, ilustra essa Casa de Justiça, ilustra a carreira de toda a magistratura do trabalho do Brasil. O professor Haroldo coroa a sua vida acadêmica com esse mais do que merecido título. Isso é motivo de júbilo, de alegria para todos nós, de modo que eu queria fazer esse registro aqui. Muito obrigado. Bem, vamos mandar um voto de congratulações ao doutor Haroldo Plínio. Eu sei que ele é avesso a esse tipo de homenagem, mas nós mandaremos ao professor Haroldo Plínio a nossa homenagem. E o Haroldo Plínio realmente é uma pessoa ímpar, né? Nós nos conhecemos numa situação não muito boa, porque ele teve uma informação a meu respeito que não era verdadeira, e quando ele era presidente da casa, e nós tivemos um embate, realmente um embate que não foi agradável para mim e creio que para ele também não. E no final nós nos reconciliamos e nos tornamos o que eu posso chamar de amigo, porque no final da gestão dele, ele me chamou lá, me pediu desculpa pelos excessos, eu pedi desculpa a ele pelos excessos também que cometi, e que mostra a grandeza dele, né? Uma pessoa mais velha do que eu, magistrado há mais tempo do que eu, presidente da casa, e, no entanto, ele reconheceu que ele tinha extrapolado, como, aliás, é da personalidade dele, né? Ele é dos extremos. Então, depois nos tornamos grandes amigos e somos amigos até hoje. Considero meu amigo e ele também se considera da mesma forma. Então, é motivo de júbilo para mim também esse reconhecimento. E vamos pedir, então, à secretaria... Senhor presidente, oficie. pela ordem. Com a adesão de todos e do Ministério Público também. E da advocacia também, em meu nome pessoal, em nome da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas e da OAB, por gentileza, a nossa adesão a todas as homenagens. Pois não, será anotado. Gostaria ainda de uma última homenagem que a gente estava esquecendo. A nomeação né, do doutor Weber Pinto Magalhães, né? Magalhães Pinto, né? Eu até me penitencio porque eu estou lá no gabinete geral ocupado e devia ter tomado essa diligência, mas adiro com muita alegria e rapidamente. E meu colega de concurso, né? Então, quer dizer, é o último, né, do meu concurso que não tinha vindo ainda ao tribunal, né? Dos que estão em atividade. Então, a turma de 89 fica muito satisfeita, né, de estar completa aqui, dos que estão na ativa, eu, a Camila, o João Bosco, o Fernando Rios, o Rogério, enfim, tem a Cristiana Fenelon, Maristela, tem uma turma grande aqui, né? E quando nós entramos, eu lembro que o Miranda nos falou, brincando, né? O Antônio Miranda nos falou brincando, que se a gente quisesse, a gente podia destronar a direção do tribunal. Nós não destronamos. Mas estamos chegando, né? Já tem o Fernando Rios lá, o Márcio Ribeiro, o Márcio Vidigal também está lá, e o Rogério. Então nós estamos chegando, né? Eu não chegarei porque não tenho tempo, mas os outros chegarão, com certeza. Também mandar um ofício também para o doutor Weber. Bom, agora partindo para o plano prático, eu vou pedir à nossa secretária que faça primeiro os processos físicos para poder liberá-los para os gabinetes. Não há nenhum registro de sustentação oral e nem tampouco de divergência. Então, portanto, eu considero todos os processos físicos julgados de acordo com o voto dos desembargadores, relatores, e do doutor juiz convocado Ricardo Marcelo Silva, considero todos julgados na forma do voto dos condutores. E assim encerramos os processos físicos. Daremos agora os processos PJ. Iniciaremos com uma sustentação oral à distância, foro de Passos, na sala do excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. O processo é o 9 da pauta. É um AP 10.451-73-2017. Agravante Sérgio Luiz da Silva e agravado André Lemos Barbosa.
Está escrito para sustentação oral o advogado Silvio Alves dos Santos, pelo reclamante agravante. Boa tarde, doutor. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Estou conhecendo o agrado de petição interposto pelo exequente, no mérito dou-lhe provimento para reformando a decisão agravada de folhas 416, restabelecer a decisão de folha 401, que converteu a obrigação de fornecer as guias para habilitação no programa de seguro-desemprego e indenização substitutiva, bem como a decisão homologatória de folha 404, determinando seu prosseguimento da execução com a citação do executado para pagar o valor da execução, conforme cálculo de folha 403, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Pois não, doutor, para a sustentação oral pelo tempo regimental. Excelência, primeiramente, cumprimento e, em sua pessoa, cumprimento os demais componentes da turma e digo que, diante do brilhante voto do relator, restam prejudicadas as minhas humildes palavras que poderiam ser proferidas, de modo que eu peço os demais componentes da turma, os excelentíssimos desembargadores, que acompanhem o voto do relator, que, assim o fazendo, fará justiça completa ao caso subjúdice. É como manifesto, excelência. Pois não. Doutora Luciana, como vota? Doutor Júlio. Doutor Júlio? Também inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Nossas recomendações. Boa tarde. Há um processo adiado da sessão anterior na sala de 14.5, que é a sala do Ministério Público. O processo é o 11.624-60-2016. Recorrente é Ministério Público do Trabalho e recorrido coletivo São Lucas Limitado. Já houve a sustentação oral do advogado Alisson Nogueira Santana pela reclamada. E a doutora Luciana, que pediu vista. Doutora Luciana, por gentileza, com a palavra. Eu pedi vista desse processo a partir da sustentação do Ministério Público do Trabalho, porque fiquei com dúvida em relação, diante dos argumentos e em relação ao pedido a qual fosse o pedido formulado. Mas eu examinei os autos e verifiquei que todos os pedidos têm suporte no fato de o Ministério Público haver efetuado um levantamento da jornada de trabalho dos empregados da reclamada a partir de dados do sistema de bilhetagem eletrônica, confrontados com o registro de ponto. E, então, todo o fundamento, entendi que todo o fundamento para a pretensão de correto registro de ponto e para os demais pedidos lançados na exordial é a verificação feita a partir do sistema de bilhetagem eletrônica, apurando-se a partir dali a falta de registro, empregados trabalhando quando em férias, dentre outras irregularidades. Então, concluiu então o Ministério Público que os cartões não estavam corretos. Entretanto, a BH Trans tem um documento nos autos, o ID A83B38F, registra lá que o MCO é um instrumento por ela utilizado para proceder à apuração das viagens ofertadas aos usuários do sistema de transporte coletivo convencional de passageiros por ônibus, destacando que não há garantia de que um determinado cartão tenha sido efetivamente utilizado pelo seu titular, visto que podem ocorrer no dia da operação eventualidades como perda, esquecimento, etc. Nesse caso, é imprescindível que outro cartão seja utilizado por esse operador para que o serviço ao usuário não seja prejudicado, visto que existem operações obrigatórias como abertura e fechamento da viagem. Sobre esse documento, não há qualquer manifestação de parte do Ministério Público. Não bastasse isso, na inicial constou que, com relação ao empregado Gilmar Martins da Silva, no dia 5 de junho, o horário de início da jornada no validador foi 6h10 e no controle de ponto 6 horas, havendo omissão no controle de ponto acerca da jornada cumprida ao final do dia. Mas daí é possível concluir que o registro de ponto consta um horário anterior ao que consta do MCO.
O autor diz que, que foram desconsiderados o uso de cartões reservas, os registros com marcação ímpar, que sugerem a utilização do cartão somente no início ou final do percurso, e os dados dos trabalhadores afastados ou aposentados. Mas, diante das informações da BH Trans, do próprio registro feito na fiscalização e da prova oral, eu realmente não consegui concluir pela existência de das infrações que fundamentam o pedido. Então, nesse sentido, eu pedi vista, porque também votei num processo da 8ª turma, em que se discutia essa mesma questão. E lá também, acompanhando o relator, o doutor Márcio Ribeiro do Vale, concluiu nesse mesmo sentido. Então, por conta disso, eu peço vênia ao Ministério Público, mas eu vou acompanhar o relator. O doutor Júlio já havia votado, né? Já havia manifestado. Então, portanto, só me resta declarar que o processo se encontra julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Muito obrigado. Doutor. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Há uma preferência regimental na sala de 14.1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, o advogado de Montes Claros. É o processo número 2 da pauta, é um RO 11.278-24/2016. Recorrente é Banco do Brasil S.A. e recorrido Belarmina Maria Lopes Guedes. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Yuri Moreira Assis pela reclamada e Alexandre Pereira de Souza pela reclamante. Pois não, vou direto à conclusão. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada recorrente e, no mérito, dando-lhe parcial provimento para determinar a exclusão da gratificação semestral da base de cálculo das horas extras e os reflexos das horas extras na licença-prêmio. É minha proposta de voto. Com a palavra, o doutor Yuri Moreira. Ilustre presidente, demais desembargadores componentes da mesa, o meu boa tarde também aos colegas presentes, membros do Ministério Público e demais serventuários. Ilustre presidente, relator, o caso aqui, na verdade, eu venho sustentar, pedindo que sejam afastadas principalmente o pagamento das 7ª e 8ª horas extras, uma vez que a reclamante, senhora Belarmina Maria Lopes Guedes, ela exercia o cargo lá de gerente de relacionamento. Gerente de relacionamento é um caso que já é julgado aqui, não só por essa turma, mas por diversas turmas aqui, e é constantemente reconhecida a fidúcia desse cargo, né? Dentro do banco hoje nós temos os escriturários, que são a base, tem os assistentes, e acima desses 2 níveis, com certeza, o gerente de relacionamento. Depois deles tem gerente de área, tem gerente de administração, até se chegar no gerente geral, né? O que observa-se aqui é que houve um equívoco, assim entende o banco na sentença, porque a própria reclamante, se nós observarmos o depoimento da reclamante, ela diz assim, que os assistentes auxiliavam todas as carteiras e não uma carteira indistintamente. Ou seja, ilustres desembargadores, ela tinha um assistente que auxiliava. Está aqui, é confissão dela. Os assistentes auxiliavam a todas as carteiras e não uma carteira indistintamente. Assistente que auxilia ou gerente. As operações de crédito são lançadas no sistema e todo gerente dá o seu ok, votando, que são necessários 3 gerentes para aprovação de crédito. Em um momento, a reclamante diz que ela não participa de comitê de crédito. No outro momento, ela diz aqui, todos os gerentes podem dar o seu ok. Em nenhum momento ela fala que assistente dá ok, em nenhum momento ela fala que escriturário dá ok, somente os gerentes. Esse é o caso, né? Num terceiro momento, nós avaliamos a questão dos subordinados. E o banco juntou aos autos o ID 147C4FC, onde a senhora Belarmina, em momentos distintos, avaliou na gestão de desempenho os seguintes subordinados: Eliezer Gomes, Halley Jansen, Andréa Castilho, Pedro Sérgio,
Jocely Cristina e Aline Bahia. Vejam bem, ilustres desembargadores, ela tinha subordinados em momentos distintos. Não foram todos subordinados a ela no mesmo momento, mas em momentos distintos, esses assistentes foram subordinados da reclamante, né? Finalizando a questão de provas, o depoimento do senhor Daniel Canguçu foi a pessoa que assumiu a carteira da senhora Belarmina. E o que ele disse lá? O gerente de relacionamento tem mais acesso ao sistema do que os escriturários. Que o assistente não participa do comitê, a reclamante participava do comitê de crédito. Que os gerentes de relacionamento têm subestabelecimento para assinar a carta de crédito ou consórcio até determinado valor. Que esse valor, na época dele, poderia se chegar a 30 mil. Que a carteira da reclamante tinha em torno de 500, 600 clientes, que já viu algumas operações com o voto da reclamante em processo de liberação de crédito. O que nós viemos trazer aqui, ilustre presidente e demais desembargadores votantes? Não se pode comparar uma gerente de relacionamento com o escriturário. E ao deferir a 7ª e 8ª como extra, é isso que Vossa Excelência estarão fazendo. Pegando uma pessoa que participa de comitê de crédito, que vota nesse comitê, que tinha subordinados, que tinha pessoas ali que ela avaliava como gestão de desempenho, que tinha autonomia para assinar a carta de crédito, consórcio, procuração em nome do banco. Nós estamos pegando essa mesma pessoa e colocando no mesmo nível de um escriturário, que é o cargo de entrada, né? Então, diante das provas que já foram colocadas nos autos, diante principalmente, como eu disse aqui, da confissão da reclamante, onde mais uma vez ela disse, né, que os assistentes auxiliavam todas as carteiras, inclusive a dela, que todo gerente poderia votar, ou seja, inclusive ela, né? E os documentos carreados aos autos trazem a reclamante avaliando os outros empregados, né, pessoas subordinadas a ela, na gestão de desempenho. Então, o banco pugna para que não seja seguido o voto do relator, né, que sejam aplicadas as divergências devidas e que, principalmente, sejam afastadas a 7ª e 8ª como extra. Meu muito obrigado, uma ótima semana a todos. Obrigado, professor, também. Doutor Alexandre, com a palavra. Senhor presidente, colega turma, boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de saber se há divergência do voto da relatoria, que talvez evitaria... Vamos ter que, se Vossa Excelência quiser, pode aguardar a primeira divergência para se manifestar. Não, eu faço então a sustentação, então. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aqui a gente julga este processo com base na súmula 102, inciso 1º, súmula do TST, que determina que seja necessário verificar as reais atribuições deste funcionário do banco. Neste processo específico, ficou comprovado que as reais atribuições da reclamante são venda de produtos do banco, cobrança de inadimplentes, atendimento aos clientes após as 11 horas e depois do fechamento do banco, essa reclamante volta a vender produtos do banco e fazer cobrança. Ponto. São essas atribuições que foram provadas neste processo, Excelência. Quanto à questão levantada pelo meu nobre colega, informando sobre que havia auxílio de assistente, isso foi provado na instrução como questão de subordinação, onde se tem 4 gerentes e 4 assistentes e o dobro de gerentes. Então, não há um assistente subordinado a um gerente específico, senhor presidente. Então, já cai por terra a questão de não ter este subordinado. A questão da avaliação levantada também aqui na tribuna, temos que lembrar que a avaliação funcional do Banco do Brasil ela é feita em 360 graus. Seus pares se avaliam. Na hierarquia também se avalia aquele superior. Todo mundo se avalia. Aquele também, o escriturário, avalia o gerente avalia o escriturário. Então, simplesmente pela questão da avaliação funcional dentro do banco, não se quer dizer que há subordinação. Quanto às atividades, essas atribuições dessa reclamante, senhor presidente, que ela já informado que não havia subordinado, inclusive pela própria testemunha do banco. Há prova nos autos que os próprios assistentes poderiam substituir este gerente
senhor presidente. Então, havendo uma igualdade aí de atribuições entre ela e entre os assistentes. Essa reclamante havia necessidade de, quando extrapolava sua jornada de trabalho, pedir autorização a um gerente geral, ou a quem é que fosse que estivesse no lugar, senhor presidente, para que ela continuasse trabalhando. Então, vejamos, uma pessoa que exerce um cargo de confiança tem a necessidade de pedir autorização para trabalhar após o horário. A testemunha do banco, excelência, já inicia o seu depoimento dizendo que nunca trabalhou com a reclamante. Ele já inicia seu depoimento dizendo isso. E volta a dizer que os assistentes prestam serviço a mais de 2 gerentes, não havendo essa subordinação. As informações estratégicas não são distintas aos gerentes e aos demais escriturários. Isso foi informado pela testemunha do banco, que, como já diz o nobre colega, que veio substituir essa reclamante. Que a gerente da carteira não tem poder para dar ordem diretamente ao assistente. Isso também está provado. Neste processo, excelência, as provas que estão, os depoimentos, demonstram que ela não realiza nenhum tipo de fidúcia especial, que caberia ao banco fazer essa prova. A questão de documentação, que ele pudesse alegar e levantar, não demonstra as reais atribuições da reclamante. Então, caberia ao banco fazer essa prova, que diferencia ela de um bancário comum, e o banco não fez. Então, com relação e com fundamento no princípio da primazia da realidade sobre a forma, requer que os demais julgadores acompanhem o voto do senhor relator. Obrigado. Ouvi atentamente as bem lançadas razões apresentadas da tribuna e mantenho integralmente o meu voto. E apoiado basicamente na prova trazida, na prova oral trazida ao processo. A testemunha da reclamante informou o seguinte, que a reclamante não tinha subordinados, que a autora não tinha procuração, que ela fazia cobrança de clientes, vendas de produtos, atendimento presencial a clientes, resolvia alguma pendência a partir das 16 horas, realizando vendas de produtos, que o gerente de relacionamento não tem poderes para liberar crédito, que o gerente ou assistente ou outro funcionário posta no sistema o cadastro do cliente e o próprio sistema que faz a avaliação e o cálculo do limite a ser disponibilizado, que o assistente pode substituir o gerente de relacionamento durante suas férias. Que recebem comandos de vendas, que o assistente tem o mesmo acesso, do gerente de relacionamento no sistema do banco. Então, isso aí, para mim, é determinante para demonstrar que a reclamante exercia uma função meramente burocrática. Além disso, a própria testemunha do reclamado esclarece que não sabe se a reclamante tinha assistente diretamente vinculado ou se era qualquer assistente de gerente, que tem uma assistente, no caso da testemunha, que presta serviço para 2 carteiras, que o gerente não tem poder para dar ordens diretamente ao assistente, que o assistente executa tarefas, atividades que são naturalmente demandadas do serviço. Que na avaliação funcional que é feita, fica o assistente vinculado a uma carteira por semestre, que o gerente de relacionamento tem mais acesso ao sistema informatizado do que os escriturários. Aí depois ele desdiz o que ele falou antes, que as informações estratégicas não são distintas entre a gerência e demais escriturários. Então, portanto, eu entendo que a atividade é meramente burocrática, que não existe nenhuma fidúcia além daquela natural do contrato de trabalho, e então, dessa forma, estou mantendo integralmente o meu voto. Como vota doutor Paulo Maurício? A situação aqui realmente destoa do que o tribunal vem entendendo nesses casos aí de gerente de relacionamento do Banco do Brasil, principalmente. Mas a prova aqui é do reclamado, que não tem prova. Eu voltei ainda naquela situação que o advogado apontou aqui em questão da avaliação, que ela fazia avaliação
tem 2 páginas aqui que são ininteligíveis, data vênia. Não tem conclusão de nada. Tem lá, consulta, subordinado, o nome da reclamante, 2 pessoas, não tem. Tem um período, não tem modo de avaliação, não tem nota, não tem nada. Além da prova testemunhal aí, que data máxima vênia é completamente desfavorável ao reclamado. Então, eu estou acompanhando integralmente. Distou aí em outros casos, mas esse caso específico é o que os autos estão demonstrando. Estou acompanhando integralmente o Luiz Relator. Doutora Luciana? Eu também estou de acordo, exatamente por conta de, e ressaltando a mesma coisa que o doutor Paulo está falando. Cada caso é um caso e, assim, nesse caso aqui, a testemunha do reclamado diz o gerente não tem poder para dar ordens diretamente ao assistente. Então, isso, para mim, é ausência de subordinação. Então, eu realmente não vi como dar suporte para o pedido do reclamado. Estou acompanhando integralmente. Dessa maneira, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Obrigado, doutores. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Terminadas as preferências regimentais, passaremos, então, à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Nessa sala, só há um processo com inscrição para sustentação oral, que é o número 6 da pauta. Então, o processo é um RO, é o 10.459-54-2018. Recorrente adição, distribuição expressa limitada, recorrido Felipe dos Santos. Está escrito para sustentação oral o advogado Rogério Andrade Miranda, pela reclamada, advogada ausente. Há uma divergência do doutor Paulo Maurício, que eu vou pedir, então, que seja examinada. Eu estou concordando com o relator. Vossa Excelência vai ficar... Só em parte, que eu adotaria os cartões de ponto só nessa parte. Pois não. Então, dessa maneira, fica julgado o processo, com a divergência do doutor Paulo Maurício, que daria provimento ao apelo da reclamada para determinar que as aulas extras deferidas fossem apuradas a partir dos registros, dos horários registrados nos cartões de ponto. Nessa sala não há mais sustentações a serem feitas, então vamos passar para a sala de 14.2. 14.2. Doutor Paulo Maurício. Então, na sala de 14.2, o primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 14 da pauta, que é o 10.598-22-2018. Recorrente Manuela de Araújo Botelho Moreira e Claro S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral a advogada Leila Azevedo 7, pela reclamada, advogada ausente. Não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do excelentíssimo desembargador relator. Próximo, por favor. O próximo é o 17 da pauta, que é o 10.846-54-2016. É um RO. Recorrentes: Giovanni Cláudio Guimarães, Global Teleatendimentos e Teleserviços de Cobranças Limitada. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Luciano Dias Campos, pelo reclamante. Doutor Luciano. Boa tarde a todos os membros, senhor desembargador presidente da turma, demais desembargadores, todos os presentes. Bem, no entender deste advogado... Doutor, oi? Só um instante, nós vamos escutar o voto do relator para orientar Vossa Excelência na sustentação. Perdão, Excelência. Eu, conhecendo os recursos ordinários interpostos, no mérito eu nego provimento ao apelo do reclamante, dou parcial provimento ao recurso da ré para determinar que as horas extras sejam apuradas a partir da 8ª diária e 40ª semanal. Mantenho o valor da condenação ainda compatível. Vossa Excelência agora tem a palavra. Ok, Excelência. Desculpe, obrigado. Não, problema. Bem, o primeiro ponto, senhores desembargadores, que eu entendo equivocado na sentença diz respeito ao desvio de função, que o meritíssimo de sentenciante, utilizando como principal fundamento para indeferimento, baseou-se no fato do recorrente não gerir uma equipe ou não possuir assistentes e estagiários subordinados a ele. Bem, o fato do recorrente não gerir equipe
não descaracteriza as atividades privativas da advocacia exercidas por ele enquanto assistente jurídico na filial Divinópolis da recorrida. Aliás, gerir equipe, entre aspas, não consta no rol das atividades privativas da advocacia, descrito no artigo 1º da Lei 8906, de 94, que indica como atos privativos da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. E essa postulação pelo recorrente, enquanto assistente jurídico na filial Divinópolis, restou sobejamente demonstrado nos autos pelos 28 documentos, repita-se, 28 documentos acostados nos IDs números 2F8189B a 611-7F1A. Dentre eles, termos de audiência, certidões de cadastro como procurador em processo e petições complexas assinadas unicamente pelo recorrente. Documentos esses completamente descartados ou desconsiderados pelo douto juiz Acó, mesmo após a interposição de embargos declaratórios. Ressalta-se ainda, doutos embargadores, como exposto nas razões recursais, que o assistente jurídico no quadro funcional da recorrida nada mais é do que um estagiário empregado. Portanto, funções que fogem à alçada de um estagiário caracterizam necessariamente atividades inerentes ao advogado, como demonstrado, repite-se, pelos documentos citados anteriormente. Ressalta-se ainda que a primeira testemunha ouvida a roubo do reclamante, deixou claro que o trabalho de assistente era cuidar de relatórios, fazer petições sob supervisão, inclusive assinatura do advogado, o que restou desconstituído pelos documentos acostados aos autos. Portanto, entende o recorrente indubitável que exerceu atribuições típicas de advogado quando era apenas um assistente jurídico na filial de Divinópolis da recorrida. O segundo ponto equivocado, no nosso entendimento, diz respeito à jornada reduzida do advogado empregado de 4 horas previsto no artigo 20. Ora, nobres desembargadores, o citado artigo de lei por demais claro, estipulando a jornada do advogado empregado em 4 horas diárias e 20 semanais, à exceção da contratação em regime de exclusividade, o que foi reconhecido pelo doutor sentenciante para indeferir o pedido. Contudo, cuidou-se a recorrida única e exclusivamente de alterar a função contratual na CTPS do recorrente, ao passo que o correto seria editar o contrato originário, fazendo inserir as disposições legais pertinentes. De certo, excelências, que criou-se no recorrente a falsa expectativa da contratação de jornada reduzida, pois ele é conhecedor da legislação que regula seu ministério e percebeu que não houve qualquer alteração no seu contrato de trabalho. Como salientar que a função de assistente jurídico não é regulada por lei especial, sujeitando-se integralmente às disposições da CLT, o que já não ocorre com a função de advogado. Em análise paralela, nobres desembargadores, o recorrente invoca o entendimento majoritário desse tribunal no tocante à devida e necessária formalização do contrato por prazo determinado para sua validade, ou seja, necessidade de estipulação expressa em contrato desta situação, não bastando, para tanto, a mera anotação dessa circunstância na CTPS do obreiro. Neste caso, encontramos em idêntica situação, na qual a lei prevê determinada formalidade para a validade e aceitação da jornada estendida do advogado empregado, o que claramente não foi feito pelo recorrido, que não teve necessário cuidado de aditar o contrato originário do recorrente de assistente jurídico para adaptá-lo às exigências legais para a nova função que passou a exercer. Portanto, deve ser reformada a sentença também neste ponto, para ser reconhecido o direito do recorrente à jornada reduzida do advogado empregado com todos os seus consectários legais. O terceiro ponto questionado pelo recorrente diz respeito ao intervalo intrajornada não gozado integralmente, que ficou, no nosso entendimento, devidamente demonstrado nos autos. A primeira testemunha ouvida a roubo do recorrente assim se pronunciou a respeito. Dependendo da demanda, fazia 1 hora de almoço, ou às vezes nem fazia intervalo, sendo que tudo dependia do serviço, sendo que de 2 a 3 vezes na semana conseguia 1 hora de intervalo para almoço. Eram instruídos a anotar 1 hora de intervalo, mesmo quando não fizessem tal horário. Esse depoimento
excelências, foi corroborado pelo constante na prova emprestada de D-183-F83, prestado pela também advogada e colega de trabalho do recorrente, doutora Lindy Lili, a saber, o controle de ponto, no que se refere ao intervalo entre a jornada, nem sempre representava a realidade, por determinação da empresa. Algumas vezes registrava o intervalo de 1 hora, mas efetivamente o intervalo era inferior. Em outras oportunidades, registravam corretamente o intervalo, ainda que fosse inferior a 1 hora. O registro incorreto do intervalo ocorria principalmente nos 10 últimos dias do mês, quando tinham que cumprir metas nesse período. Em 2 ou 3 vezes por semana, o intervalo era de 15 e 20 minutos, que era o tempo necessário para descerem, tomar a refeição e retornarem ao trabalho. Eu ressalto que constou na nota da audiência de instrução e julgamento que essa senhora, a advogada Lindy Lili, trabalhou com o recorrente na mesma época. Então, como se nota claramente, é inequívoco o não gozo do intervalo entre a jornada integralmente por diversos dias do mês. Por fim, não há que se falar em depoimentos contraditórios das testemunhas ouvidas a rolo do recorrente, em mérito dos desembargadores, já que trataram-se de pessoas com cargos distintos na recorrida, sendo a primeira advogado, assim como o recorrente, e a segunda assistente jurídico, tendo também restado comprovado nos autos que o trabalho do advogado era bem diferente do de assistente, onde se conclui a necessidade e responsabilidade maior daquele aptos a extrapolarem ou a justificarem sua jornada superior de trabalho, no tocante principalmente ao intervalo entre a jornada. É o que tenho. O Paulo Maurício. É pontual aqui com o advogado. A primeira questão do desvio, eu não vejo que há prova nesse sentido. Tem prova no sentido contrário. Ele era assistente jurídico, exerceu atividade típica de assistente, foi promovido advogado em 2012, e pelos depoimentos das testemunhas em relação ao cargo de assistente jurídico, eles eram executados sob a supervisão do advogado, e consistia em cuidar de relatórios, elaborar pauta, petições mais simples, atividades exercidas pela própria testemunha Tiago, que inclusive afirmou que era da equipe do reclamante, e que esse não fazia função diferente do reclamante. E o advogado detinha uma maior responsabilidade. Então, dessa forma, eu acho que não houve prova cabal desse desvio. Em relação ao intervalo, a prova é do reclamante, data vênia, e a testemunha que poderia surtir algum efeito no pedido, diz que ocasionalmente almoçava junto com o autor, dependendo da demanda, ou seja, não havia prova nesse sentido, da inexistência de intervalo, ao contrário das outras duas testemunhas. Em relação à jornada de trabalho, ao contrato de trabalho dele, o contrato fixou a jornada com exclusividade. Isso não foi alterada a função, data vênia. Então, a jornada ele pode, em princípio, gerar uma expectativa de alteração, mas não houve. Então, ele não pode ser enquadrado do modo que ele queria com a jornada de 20 horas, data vênia. Estou mantendo a proposta, integralmente. Doutora Luciana. Eu também estou de acordo. A questão em relação ao desvio de função, a leitura que eu fiz da prova testemunhal é no sentido de que o reclamante não se desincumbiu do ônus que ele tinha, que era de demonstrar esse exercício da atividade de advocacia a partir de 2011, né, quando ele alega que foi aprovado no exame da ordem. Eu estou acompanhando integralmente o relator. Doutor Júlio. Acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Próximo processo é o 8 da pauta, que é o 10.319-52-2017. Recorrentes Banco Bradesco S.A. e outros, e Alessandra Costa de Oliveira, recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Raquel Tomás Madeira pelos reclamados. Doutor Paulo, por favor, com a palavra. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelos reclamados e pela reclamante, rejeitando a preliminar e prejudicial de prescrição, no mérito ou neco provimento ao recurso dos reclamados, e dou parcial provimento ao apelo do reclamante para deferir restituição do montante de R$ 6.429,40 indevidamente descontados,
Deferir também 1 hora extra diária pela ausência de fruição no intervalo entre a jornada, condicional fixado em sentença, manter os demais critérios na apuração estabelecidos na origem e determinar a incidência da TR na atualização dos créditos trabalhistas exigíveis até 24/3/2015 e, posteriormente, a variação do INPC, mantido o valor da condenação ainda compatível. Doutora, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente e demais componentes da turma, boa tarde a todos. Boa tarde. Excelências, entendeu-se pelo vínculo de emprego neste caso, mas gostaríamos de ressaltar que a reclamante era uma corretora de seguros. Foi contratada como autônoma nos termos do acordo operacional que se encontra jungido aos autos. Nesse sentido, foi toda a prova documental. E gostaríamos de chamar a atenção, porque a sentença desconsiderou os depoimentos das testemunhas das reclamadas. Sobretudo, o depoimento da senhora Natália Silveira. A sentença disse que a testemunha Natália não soube dar diversas informações acerca do contrato de trabalho da reclamante. No entanto, a senhora Natália, ela era funcionária do Banco Bradesco, diferente da reclamante, que era uma corretora de seguros. Então, a senhora Natália soube dar informações com relação aos dias que a reclamante comparecia na agência, do horário que lá permanecia, e a senhora Natália disse em seu depoimento que a reclamante não tinha controle de jornada. Diz também que o horário das visitas que aconteciam do corretor de seguro com os funcionários do banco era alinhado com o corretor e diz também que ela utilizava o próprio notebook para trabalhar. Diz também que as metas eram dos gerentes e não dos corretores. Nesse sentido também foi o depoimento do senhor Douglas, este sim um verdadeiro corretor de seguros. Então, nós entendemos, data máxima vênia, que não se pode admitir que ficou comprovado nos autos os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT. E, por esse motivo, eu peço vênia, voto do ilustre relator, e peço que os demais abram divergência e, assim, deem provimento ao recurso da reclamada para afastar o vínculo empregatício e as demais verbas deferidas. Com relação às horas extras, eu volto a salientar que a rotina da reclamante não era controlada, ela não tinha jornada de trabalho controlada. Então, nesse sentido, também eu pugno pela reforma no sentido de que não sejam concedidas as horas extras e os intervalos entre as jornadas. Muito obrigada. Mantendo a proposta, o reconhecimento do vínculo aqui está baseado na prova, toda a prova testemunhal, subordinação, em especial subordinação, ela tinha o vínculo realmente direto como securitária. E isso em decorrência do reconhecimento aqui pela prova cabal dos autos, data vênia da sustentação da ilustre advogada. Havia, inclusive, punição de corretores, transferência de agência, enfim. Eu acho que está reconhecido o vínculo pelo primeiro grau e aqui eu estou mantendo, inclusive em relação às horas extras, porque ela tinha fiscalização geral em relação à jornada. E estou aderindo aqui, já antecipando meus ilustres pares aqui, a questão da ampliação do 13º, que tem razão. Eu deferi proporcional, mas a prescrição não abrange essa parte. Daria provimento também. E estou mantendo. Só essa questão que eu alterei. Doutora Luciana. Eu estou acompanhando o relator nessas questões todas. A minha única divergência foi em relação ao 13º de 2012, que eu entendo que é devido de modo integral. O doutor Paulo está acolhendo a divergência. Eu só vou ficar vencida na questão do IPCA, porque, em se tratando de processo na fase de conhecimento, eu deferiria a aplicação dele integralmente e não a modulação. É só a minha ressalva. Doutor Fico Júlio. vencida nesse aspecto. Eu também só acolheria a divergência, especialmente relativamente ao 13º, mas o eminente relator já encampou. Então, portanto, dessa maneira, fica julgado o processo vencido a doutora Luciana Alves Viotti, no que tange a aplicação que eu exerceria o do provimento IPCA por todo o período. ao recurso do autor. Ok, Doutora, obrigada, muito excelência. obrigado, uma boa tarde. Então, isso aqui. Terminadas as sustentações nesta sala,
passaremos à sala do doutor 14.5, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado, Ricardo Marcelo Silva. O primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 33 da pauta, que é um RO 10.975-50-2016. Recorrentes: Letícia Goulart da Rocha Lima Tessari, Fundação TV Minas Cultural e Educativa. Recorridos os mesmos, a Letícia e a Associação de Desenvolvimento de Radiodifusão de Minas Gerais. Está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Musi, pelo reclamante. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, excelência. Com a palavra, o doutor Ricardo, para a apresentação da sua conclusão. Senhor presidente, a conclusão? Por gentileza. Eu conheço e provejo parcialmente o recurso da segunda reclamada para determinar que os juros de mora sejam calculados consoante estabelece o artigo 1º da Lei 9.494/97, caso a execução se volte contra a devedora subsidiária. Eu nego provimento o recurso do reclamante. Eu voto, senhor presidente. Doutor, por gentileza, com a palavra. Senhor presidente, a fim de otimizar os trabalhos, o único ponto que eu iria sustentar é a responsabilização subsidiária dela, que foi mantida por Sua Excelência o relator. Então, indago Vossa Excelência, caso nesse ponto haja convergência do voto do relator, o senhor poderia aguardar eventual divergência a esse ponto? Pois não, doutor. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Também. Doutor Paulo Maurício. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o juiz convocado, relator. Senhor presidente... Anotando, entretanto, que o recebimento do memorial de razões de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência me permite, depois já proclamado o resultado, eu gostaria de aderir às palavras de Sua Excelência, o relator, no que toca ao professor Haroldo Primo Gonçalves, que eu tive a honra de fazer parte da minha banca de mestrado e que muito me ajudou com a sua presença e com o seu conhecimento. Pois não. Obrigado, senhor. Anotado. Próximo, por gentileza. Próximo processo nessa sala é o 19 da pauta, que é o 10.547/77/2016. É um RO. Recorrentes Cláudia Cristina de Barros Dias Faria e Orguel Locação de Equipamentos S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Davidson Malaco pela reclamada. O advogado está ausente. Existe divergência do doutor Paulo Maurício propondo a redução dos honorários periciais. Que eu deixei... Esse processo trabalhoso, eu achei que não está desrazoável os dois, não. 2.500, né, que foi? Não, é 2, né? 2,5, né? 2.500. Patamar. 2,5. Mas só que isso ainda vai ter a rebarba ainda, vai ter a liquidação, né? E o processo é trabalhoso, a empresa é de posses, que às vezes o perito, o juiz compensa
Bom, vou propor R$2.000 para ficar no meio do caminho. Tá. Pode ser? Pode. Por unanimidade. Esse é o 19, né? É. E aí ninguém vencido, não? Ninguém vencido. Não, todos, eu adiro. Ah. 2.000, né? 2.000. Vossa Excelência, a conclusão aí? É mantida a conclusão de Vossa Excelência, exceto para dar provimento ao recurso da reclamada, né, nesse aspecto, para reduzir honorários para R$2.000. Próximo é o 23 da pauta, 10.698,56, 2017. Recorrentes: Milene Pereira de Souza e Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Lécio Leonardo pelo reclamado. 10 o quê? É o 10.698. É o 23 da pauta. 10.698. Pois não, doutor. Senhor presidente, eu conheço, rejeito as preliminares de não conhecimento do recurso do reclamante em relação aos benefícios da justiça gratuita e honorários advocatícios, arguindo em quantas razões. Provejo parcialmente o recurso do reclamante para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. Provejo o do reclamado para 1. Declarar a validade da jornada 12 por 36 cumprida pela autora, excluída a condenação ao pagamento como extra das horas excedendo a 8ª diária, condicional legal e reflexo em repouso, 10º, férias, mais 1/3 fundo de garantia, além de 15 minutos extras por dia efetivamente elaborado a título de intervalo do 384 da CNPq com reflexo em repouso, férias, mais 1/3, 10º, fundo de garantia. Excluo da condenação o pagamento de feriados laborados e não compensados em dobro. Excluo ainda a condenação de diferença adicional noturna e reflexo deferido, julgando improcedentes pedidos. Fixo custas de 1.000, calculado sobre 50.000, valor atribuído à causa pela reclamante isenta. Determino seja certificado o resultado no agravo regimental. Senhor Lécio, com a palavra, por gentileza. Senhor presidente, eu poderia aguardar eventual voto divergente? Claro. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Eu fico vencido em relação à aplicação retroativa aí do ACT, inexistente na época do contrato da reclamante. O restante estou de acordo. Senhor presidente, me desculpe, o som estava um pouco baixo. A proposta de voto que está prevalecendo é por julgar improcedente. Exato. Perfeito, perfeito. Dessa forma, então, vencido em parte o doutor Paulo Maurício, o processo que é julgado nessa parte por maioria, no restante por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o juiz convocado, relator. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde. Nada. Pode chamar o próximo, por favor. Próximo é o 44 da pauta, que é o 11.446, 28, 2016. Recorrentes: Samara Janine Souza Santos, Consórcio Intermunicipal de Saúde. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Matheus Campo Caldeira Brant pela reclamada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Vai dar só para abrir o processo. Senhor presidente, posso falar? Pois não, boa tarde. Senhor presidente, eu, nesse voto, nesse processo, eu submeto o seguinte voto. Eu conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, eu provejo parcialmente o recurso da reclamante para acrescer a condenação de pagar a indenização por danos estéticos no importe de 2.000, utilizando os mesmos parâmetros quanto aos juros e correção monetária já fixados na sentença. Eu nego o provimento ao recurso do reclamado. Declaro a natureza indenizatória da parcela acrescida. Elevo a condenação para 12 das custas para 240 ainda pelo réu, pelo reclamado. Pois não, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem saúdo os demais componentes desta turma, o caso dos autos diz respeito a um acidente de trabalho
de uma trabalhadora lá de Montes Claros. Ela prestava serviço para o consórcio intermunicipal de municípios que se presta a levar doentes para várias cidades da região. Ela, na verdade, a função dela é de técnica de enfermagem, mas por um período ela cobriu uma colega lá que fazia a função de ajudante, ou agência de viagem, acompanhando esses doentes até as outras cidades. O caso diz respeito a 3 aspectos, 3 pedidos, mas vou me ater a apenas um deles, assim como fez o parecer do Ministério Público do Trabalho. Os 3 pedidos são rescisão indireta, horas extras e esse último, o dano moral, material e estético, no qual vou me ater. Ocorreu lá, então, esse acidente, um acidente no percurso entre Montes Claros e Grão-Mogol. A culpa pelo acidente foi reconhecida pela sentença, ainda que a própria sentença não tenha também reconhecido a responsabilidade objetiva da reclamada, mas a culpa foi lá reconhecida e, portanto, em virtude disso, foi deferido lá na sentença o dano moral no valor de aproximadamente R$2.000. O primeiro tópico é esse, excelências. Esse valor de dano moral atribuído pela sentença, ela o fez com base na nova lei, na reforma trabalhista, que a própria sentença, em sede preliminar, afastou a aplicação no caso dos autos. O argumento justamente que se trata de processo ajuizado antes da reforma trabalhista estar em vigor. Então, lá na preliminar, quando tratava de honorários advocatícios, justiça gratuita e honorários periciais, a sentença afastou. Mas, na hora de mesurar o dano moral a ser aplicado no caso, ela usou o parâmetro que está na reforma trabalhista. Então, esse é o primeiro ponto a ser reformado, majorando-se aí, então, o dano moral, ou pelo menos não usando como parâmetro esse dano moral, esse parâmetro da nova lei da reforma. O primeiro argumento que aponta a sentença em relação a não deferir o dano estético, na verdade, a pensão vitalícia ou o dano material, é de que a reclamante ela teria, embora ela tenha sofrido pelo laudo pericial constatado um decréscimo de 15% da sua capacidade laboral, ela teria conseguido um outro emprego na mesma função, logo em seguida, ao ter saído desta reclamada. De fato, hoje ela foi empossada numa cidade próxima como técnica de enfermagem, mesmo cargo que ela exercia lá na reclamada. O detalhe, e a sentença ela não deixou de mencionar esse detalhe, mas valorou a prova de outra maneira. Mas o detalhe é que, ao assumir essa nova função, ela o fez justamente tendo em vista essa perda da capacidade laboral de não conseguir mais suspender ou carregar pesos, ela teve que ir lá exercer a função de esterilização. Segundo a sentença, trata-se essa função de uma atribuição própria a técnico de enfermagem. Portanto, na visão da sentença, não teria havido a perda da capacidade laboral. Mas é muito claro, excelências, que há essa perda, sim, ainda que a função exercida pela reclamante tenha sido ou ainda seja a mesma, mas é fato, inconteste, reconhecido pela própria sentença, que em virtude dessa perda da capacidade laboral, ela teve que ser readaptada nesse novo cargo, nessa nova função. Ou seja, se ela encontrou essa nova possibilidade, ótimo, mas isso não significa que para a vida toda funcional dela, ela vai ter sempre essa possibilidade, seja nesse próprio trabalho, seja em outro. Ou mesmo nesse próprio, ela não vai conseguir progredir funcionalmente, mudar de tarefa, ou até aumentar o seu salário, seus vencimentos. Então, essa perda da capacidade laboral está evidente nos autos, foi comprovado por laudo pericial, muito embora a sentença não tenha reconhecido e tenha, inclusive, também textualmente afastado essa conclusão pericial. O parecer do Ministério Público, ele aponta isso, e não por outra razão, ele diz que ele determina, ou ele pede, né, ele sugere que a condenação seja majorada para R$100 mil. Está aqui, abre aspas, do parecer do Ministério Público, tendo em vista as limitações físicas decorrentes do acidente, tal como a proibição de levantar peso. Então, eu entendo que a proposta de voto majorou, quer dizer, deferiu R$2.000, se bem entendida a leitura. Nesse caso, não majorou, porque não tinha dado, então concedeu o dano material. Imagino que tenha mantido o dano moral naqueles patamares deferidos na sentença. Então,
rogamos aqui que seja ampliado esse dano material que foi deferido em R$2.000. Quanto ao dano estético, Excelência, o que aconteceu foi que ela ficou com cicatrizes em decorrência também do acidente, e essas cicatrizes elas foram identificadas, constatadas pelo laudo pericial, e o próprio parecer do Ministério Público também dá conta disso, tanto que diz aqui, abre aspas, a postura da autora reclamante diante da situação, ou seja, das cicatrizes, foi ter que fazer uma tatuagem para cobrir suas feridas, o que demonstra seu incômodo com o ocorrido, considerado que a partir daquele evento teria de levar consigo a marca do acidente. A sentença ela diz que também considerou isso, mas diz que as marcas que constam nas fotos dos autos não são suficientes para causar algum incômodo social, até porque a própria reclamante teria feito uma tatuagem, o que impediria esse constrangimento. Estudando os áudios, Excelência, eu me lembrei de uma música do Chico Buarque que chama Tatuagem. Diz o primeiro verso dela lá: quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é para te dar coragem, para seguir viagem quando a noite vem. Mais à frente diz a música: quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, ferro e fogo em carne viva. Fiquei imaginando a reclamante tendo que fazer uma tatuagem para poder esconder uma cicatriz proveniente de um acidente cuja culpa não é dela, não foi dela. Então, imagina, Excelências, que o trauma que isso é para a vida toda. Não só as cicatrizes que permaneceram lá, mas a própria tatuagem vai fazê-la lembrar desse acidente para sempre. Então, são coisas, argumentos que certamente foram levados em conta pelo Ministério Público, que roga que seja ampliado tanto o dano moral, o valor do dano moral, quanto do dano material e atribuído um valor por este dano estético. Como já disse, o parecer diz aqui do Ministério Público em R$100.000, muito distante tanto da sentença quanto da proposta de voto. É o que se espera, Excelência. Pois não, doutor Paulo. Doutor Ricardo. Senhor presidente, nada obstante a novidade introduzida na CLT pela Lei 13.467, no sentido de fixar parâmetros para esse tipo de demanda, aquela que reivindica a indenização por dano moral ou material, no caso da novidade é dano extrapatrimonial, sempre esse assunto será espinhoso, árduo para o julgador, porque envolve a questão central da vida, que é o corpo, né? É através do corpo que a gente experimenta o esplendoroso gozo de viver a vida. E isso sempre haverá, sempre o condenado vai achar que foi muito, e o trabalhador que reivindica a indenização vai achar que foi pouco. No caso aqui, eu estou me louvando na prova que foi produzida, os danos são mínimos, como está bem dito no laudo, tanto que eu estou provendo para passar a crescer a condenação ao valor de R$2.000, e a juíza repeliu acertadamente a novidade da Lei 13.467, como também o voto o faz, mas ainda que não se leve em conta o 223A, B, C, D, E e F do título 2A da CLT, pelos antigos critérios que se adotava antes do advento dessa novidade, também eu não vejo espaço, com todo respeito, até mesmo pelo grande poeta popular e músico Chico Buarque, eu não me comovo a ponto de retificar meu voto. Eu peço venha a sustentação, mas eu mantenho o voto porque aqui se trata de, segundo a prova produzida nos autos, de dano mínimo. Eu mantenho o voto. Eu, como segundo votante, estou inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência o Juiz prolator do condutor. E quanto à poesia do Chico Buarque, apesar da beleza poética, não pode esconder que algumas pessoas fazem tatuagem para o efeito estético, digamos assim, e outros fazem exatamente com esse propósito, para evitar que uma
uma cicatriz ou alguma coisa mais assintosa, possa tomar conta do corpo. Agora, em que pese a licença poética do Chico Buarque, e que Vossa Excelência adotou, nós não podemos considerar, né, que a pessoa faça uma tatuagem para ficar mais bonita, escondendo, ou no intuito de esconder uma cicatriz, né? E, conforme a continuação da música fala, até tem certas cicatrizes que a pessoa gosta de levar e de mostrar. No meu caso específico, eu estou levando as cicatrizes no rosto, pela idade, e muito me orgulho delas. Agora, se por acaso me incomodasse, certamente eu faria uma cicatriz, como inúmeros jogadores de futebol têm feito no próprio rosto. Mas, quanto ao voto, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Doutor Paulo Maurício. Eu estou acompanhando, embora tenha sustentado muito bem o ilustre advogado, estou acompanhando o voto do relator. Dessa forma, então, fica julgado o processo na forma do voto do ilustre juiz prolator do relatório. Obrigado, doutor. Excelências, bom trabalho. Parabéns pela escolha do Chico Buarque. Obrigado. Como Caetano poeta Veloso. só, mais nada. Caetano Veloso. Claro. Nós vamos... Mas quando vai chegar muito. Nós vamos aguardar o número 13, que está na outra sessão. Então, passaremos ao 52 da pauta. É um RO 11.975-40-2016. Recorrente município de Juiz de Fora. Recorridos: Michele Favaro Neves Falsino, Terceiriza Serviços Limitada, Adriano Henrique Eduardo Borges Freire. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Augusto Pinto de Souza, pela reclamada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Doutor Ricardo, por gentileza. Senhor presidente, eu conheço e nego vencido porque eu proveria. Pois não, doutor, com a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Senhor presidente, eu vou otimizar também o tempo de Vossa Excelência. Conheço o posicionamento do eminente relator, então eu vou questionar apenas se há divergência, porque eu acredito que nessa turma não haverá. Eu sou o segundo votante e, como o doutor Ricardo já adiantou, ele ficaria vencido, e ficou. Né? No meu caso, pelo menos. Ficou. Mas o doutor Paulo Maurício ficou vencido. Então, ele ficou vencido. E o voto que por ele lido passou a ser o determinante. Muito obrigado, doutor. Nada, obrigado, boa tarde. Próximo processo, 49 da pauta. É um RO 11.571-58-2017. Recorrente Ambev S.A. e recorrida Edgar Francisco da Silva Júnior. Está escrita para sustentação oral a advogada Raquel Tomás Madeira, pela reclamada. Boa tarde, doutora. Boa tarde. O doutor Ricardo, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço, provejo parcialmente para excluir da condenação e indenização por danos morais arbitrada em 2, excluir da condenação e indenização arbitrada a título de indenização equivalente a 30 dias de salário, correspondente à garantia normativa por ausência normativa legal. Reduz o valor da condenação para 17 e as custas ainda pela reclamada correspondente a 2% desse valor. Por gentileza, doutora. Novamente, boa tarde a todos. Boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de saber se há voto divergente, se poderia ressalvar a sustentação? Eu estou inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência, o juiz relator, doutor Paulo. Também estou de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do ilustre juiz relator. Ok, muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Próximo processo é o 16 da pauta, que é o 10.398-54-2017.
Recorrentes Maria Esther Tabuquini de Oliveira e Banco do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Humberto Maciel Fonseca, ausente. É o 16. É. Não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o juiz convocado, relator. Guardando só o doutor Elias, vamos Então, lá para a sala do doutor Júlio. Vamos para a sala do doutor Júlio para a gente concluir. Acabaram as preferências. É sustentações, só tem o doutor Elias mesmo.